Olá, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Quase que a gente começa o programa falando de coisas que só podem ser faladas depois da meia-noite, mas vamos já lembrar para todo mundo curtir o nosso vídeo aqui, comentar à vontade também, compartilhar o nosso podcast nas redes sociais, se inscrever no canal Internacionalismo, é só digitar aí na busca do YouTube Internacionalismo, filtrar por canal, por canais, você vai ver. E se inscrever no Internacionalismo e tornar membro da Causa Operária TV. A gente está começando aqui o Mundo em uma Hora, que acontece toda segunda-feira, e a gente vai falar sobre os 10 anos da destruição da Líbia pela OTAN. A Líbia que era governada, né, pelo Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi ele tomou o poder na Líbia em 1969, 40 anos antes, pouco mais de 42 anos antes aí desse caso que a gente vai comentar aqui. Em 1969 ocorreu a Revolução Verde na Líbia, que foi uma revolução nacionalista dos coronéis, liderada pelos coronéis do exército líbio. Um deles era justamente Muammar al-Gaddafi, que depois vocês pesquisem o nome dele completo, eu não tenho a menor condição de falar aqui, duraria metade do programa, e precisaria ler também para eu conseguir falar o nome dele. O Muammar Gaddafi, que liderou essa revolução aí em 69, inspirado, né, no nacionalismo árabe do Gamal Abdel Nasser, que já havia tomado o poder quase 20 anos antes no Egito, inspirado, né, no pan-arabismo, que o próprio Nasser, né, e diversos intelectuais, diversos líderes políticos e mesmo a população em geral, né, do Oriente Médio pregava naquela época de ascensão do nacionalismo árabe, época de união, né, entre o Egito e a Síria, época em que o Líbano também vivia graves convulsões, o Iraque também tinha acabado de passar aí por processos revolucionários, também com os nacionalistas do partido Baath lutando aí pelo poder, né? E na Líbia, a Revolução Verde acabou tomando o poder e acabando com a monarquia ultra-reacionária da Líbia, que era um protetorado, né, do imperialismo britânico, praticamente, do imperialismo francês também, norte-americano. A Líbia, que sempre foi, né, um dos países aí com as maiores jazidas de petróleo do mundo, e esse petróleo ia sempre para as empresas multinacionais, né, para os grandes monopólios petrolíferos da Europa e dos Estados Unidos. Com a Revolução Verde, isso daí acabou, o petróleo foi nacionalizado, a economia foi estatizada, os recursos naturais foram para as mãos do Estado líbio, e por meio, né, desses recursos naturais, sob o controle do Estado líbio, conseguiu-se gerar aí uma renda que foi distribuída para toda a população líbia, inclusive de uma maneira relativamente igualitária, né? A Líbia, durante o governo, né, do Muammar Gaddafi, o governo nacionalista, governo radical, né, bem radical, inclusive, estatizando a economia toda, ela viu, né, um relativo desenvolvimento do país aí, diminuindo as desigualdades sociais, projetos aí de construção de moradias, de distribuição de renda, fizeram com que a Líbia se tornasse um dos países aí mais desenvolvidos da África, né? E, finalmente, quando, um pouco antes aí de Muammar Gaddafi, 40 anos depois de chegar ao poder, ser derrubado, a Líbia tinha o IDH mais elevado de toda a África, IDH maior do que o do Brasil naquela época. E o Brasil governado pelo PT, né?
E o Muammar Gaddafi, no entanto, né, ele já havia estabelecido na Líbia um governo que estava extremamente burocrático, né, já estava um tanto quanto isolado internacionalmente. A União Soviética, né, os países do leste europeu, que sempre haviam sido os principais parceiros comerciais da Líbia, já haviam ruído há muito tempo. Depois disso, nos anos 90, né, o Muammar Gaddafi iniciou um processo aí de extensão e aproximação com o imperialismo, o que fez com que ele diminuísse o apoio a grupos terroristas islâmicos de todo o Oriente Médio. A gente depois, inclusive, pode falar um pouco, né, sobre esse apoio, que é um episódio muito interessante do governo do Muammar Gaddafi. A Líbia chegou a ter, inclusive, um projeto, né, uma tentativa de iniciativa de desenvolvimento de armas nucleares, o que seria fundamental para a sua soberania nacional. Só que, devido a essa aproximação com o imperialismo, o Gaddafi acabou capitulando e não desenvolveu esse projeto, acreditando, né, que a parceria com o imperialismo serviria para a burocracia líbia. Isso daí ele rendeu, inclusive, apoios, né, políticos do imperialismo europeu. O Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi apoiaram o Muammar Gaddafi logo após essa reaproximação, mas o que parecia um namoro que daria frutos, na verdade, acabou em traição, né? Em 2011, diante das revoluções no norte da África, que derrubaram ditadura após ditadura fantoche dos Estados Unidos naquele continente, acabaram chegando à Líbia, né, onde a população, devido à crise de 2008, logicamente sofreu, né, foi atingida, a burocracia líbia já estava extremamente estagnada e um tanto quanto reacionária, inclusive, em determinados pontos, né, depois de 40 anos aí de domínio sobre a Líbia, e a população queria mudanças nessa burocracia. Logicamente que ela não queria entregar o petróleo para os Estados Unidos, para a Europa, né, acabar com todas as conquistas sociais que havia conseguido aí na Revolução de 1969 e diante dessas revoluções no norte da África também quis mudanças, né, uma espécie de revolução política dentro do país, sem, logicamente, acabar com essas conquistas sociais da Revolução de 69. No entanto, o imperialismo aproveitou isso daí para tentar realizar uma revolução colorida na Líbia, né? Pagando mercenários, e como não conseguiu, porque não obteve apoio da população líbia, acabou intervindo na Líbia com a OTAN, derrubando o governo do Muammar Gaddafi e assassinando o ex-líder líbio, desde então transformando a Líbia em uma terra de ninguém e controlada aí por mercenários, grupos terroristas, o povo passando fome e literalmente escravizado, né? É sobre isso que a gente vai discutir aqui de uma maneira mais detalhada, né? Vendo aí como foi todo esse processo aqui no podcast. Eu estou com o César Chenhot, com a Júlia Scalvenzi e com o Thiago Assad para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Thiago Assad tem lugar de fala, ele que, ao contrário do Muammar Gaddafi, ele resistiu, né, a essa tentativa de assédio do imperialismo, né, Bashar? Titio tá com tudo lá na Síria, lá. Aqui não, isso, né? Aqui a gente está organizando aqui também. Vamos prestar esse apoio para os companheiros lá da Síria e da Líbia também, do resto da humanidade que sofre com essa desgraça para o planeta, que é o imperialismo, né? O imperialismo ele perdeu muito essa primeira fase nacionalista aqui da Líbia. Ela é interessante porque ele vai um pouco além até. Ele chegou a um determinado momento proibir exportação de petróleo para o Estado de Intervenção de Israel, que é uma criação do imperialismo para submeter os povos do Oriente Médio ali.
E em confronto direto com isso, a Líbia, governada pelo regime do Gaddafi, eles se colocam como um protagonista desse enfrentamento do mundo árabe contra o Estado de Israel. Essas guinadas aí da Líbia, elas são muito interessantes, né, da gente analisar, porque realmente no primeiro momento era muito revolucionário esse governo. Eles já vinham num período que a chamada fase de ouro do capitalismo, no pós-Segunda Guerra, ela começa a perder fôlego, né? A gente está aqui em 1969, os Estados Unidos já começam a perceber que não vão conseguir controlar a situação na principal guerra imperialista da época, que foi a guerra contra o Vietnã. 5 anos depois, eles abandonariam de vez o país. 10 anos depois da Revolução na Líbia, seria a vez do Irã colocar um terremoto ali, causar um terremoto nessa região do Oriente Médio, promovendo a Revolução Iraniana e dificultando ainda mais a missão, o controle brutal que o imperialismo exerce sobre essa região do mundo, que pega todo mundo, o chamado mundo árabe, né? Que pega o norte da África, vai para o Oriente Médio, enfim, são países que têm ligações muito estreitas entre eles, e a Líbia, de uma certa forma, ela antecede tudo isso, nesse regime que era inclusive o partido que vai fazer a revolução, chamava-se, já influenciado também, de uma certa forma, pelo socialismo, pelas doutrinas socialistas, eles chamavam a União Socialista Árabe. Era o partido que vai liderar essa revolução, que vai depor o rei. Como que é o nome do rei? Peraí, eu estava com o nome dele bem aqui. O rei líbio, Idris I. Isso, Idris I. Ocorre que é isso que aí você colocou essa questão de como que se dá o refluxo da classe operária no mundo, né? A partir de 1993, já nos anos 80, a Líbia ainda vai estar na frente de grandes enfrentamentos com o imperialismo, né? Na época, o Gaddafi ele chegou a ser acusado pelo sequestro do voo da Panam. E a partir daí, em 1993, quando eles começam a fazer essa guinada direitista, o país, a Líbia, ela rompe as relações diplomáticas com o Irã, já demonstrando um retrocesso de todo aquele regime revolucionário, né? Havia sido feita antes a nacionalização do petróleo. O petróleo, nessa época, começa a ser entregue para o imperialismo, a exploração imperialista começa a se operar no país. E na sequência aqui da crise de 2008, a situação se deteriora de vez, porque, como aconteceu em todo o resto do planeta, o imperialismo transfere para os países mais importantes, assim, para os países atrasados, e principalmente aqueles que são mais importantes para o seu domínio, como é o caso das regiões produtoras de petróleo, o custo dessa crise, né? O petróleo, que é uma commodity fundamental aqui do imperialismo, ele precisa ficar barato, né? E, em função disso, a população sofre pesadamente os efeitos da política dos Estados Unidos, da Inglaterra, que são os países que têm mais influência, mas também a França, que você citou, a Itália, que também tem uma presença muito grande nessas regiões. E acaba que o governo do Gaddafi, nesse momento, ele já está meio que num pendurado na brocha, assim, porque, por um lado, o imperialismo está apoiando, mas tem desconfianças muito grandes desse regime. Não é exatamente o regime que eles querem, mas, por outro, também o governo ele acaba se indispondo com a população, né? Desencadeando toda essa sequência de eventos que você descreveu aí, que inclusive culminaram na morte do Muammar Gaddafi, no momento em que
nada também foi posto no lugar, né? A Líbia foi reduzida aqui a um estado de barbárie absoluto aqui. Não, o Muammar Gaddafi, inclusive, ele morreu no dia 20 de outubro de 2011, né? Vai fazer exatos 10 anos agora nessa quarta-feira. E o Gaddafi que foi morto, assim, de uma maneira das mais brutais possíveis, né? O Saddam Hussein, ele foi morto enforcado, o que já foi, assim, uma barbaridade, né? Um presidente ali da república, um líder, o principal líder do país, morto enforcado pelas tropas estrangeiras, né? Os Estados Unidos utilizaram a desculpa de que isso daí era a lei iraquiana, mas logicamente quem condenou Saddam Hussein à morte foram os Estados Unidos. Agora Um o Gaddafi cinismo foi muito pior. grande, né? Pois é. O Slobodan Milosevic, que morreu na cadeia em Haia, né? Agora o Gaddafi foi muito pior, né? O Muammar Gaddafi, ele, diante do acosso, né? Porque eu acompanhei bastante o caso da Líbia em 2000, cara, em 2011 eu, eu utilizava muito o Twitter já, né? E aí eu seguia, né? Porque eu via lá o que estava acontecendo, o que começou a acontecer na Líbia e eu me interessava, né? Porque, pô, um país onde que se dizia socialista, que tinha economia estatizada, daí eu fui pesquisar, né? Uma qualidade de vida boa para a população, está sendo alvo aí de uma tentativa de golpe, de uma invasão, né? Daí eu fui acompanhar e lógico, na imprensa não falava nada sobre a verdade que acontecia na Líbia. Né? Eu acompanhava um pouco pela imprensa burguesa, mas era muito aquém, né, do que podia. E aí tinha várias contas no Twitter estrangeiras que traziam informações de primeira mão, né, sobre o que estava acontecendo na Líbia. Tinha alguns blogs, inclusive, do, do, do antigo e ainda resistente Blogspot, que eram blogs logicamente alternativos, né? E aí o pessoal ficava postando, né, informações ali de outros países, postando informações sobre a Líbia, acompanhando o dia a dia, né, do que estava acontecendo, relatórios militares, tudo. E eu acompanhei tudo isso daí ao longo de todo o ano de 2011, né? Então eu me lembro que eu fazia muitas postagens, tudo no Twitter denunciando, e eu acompanhei isso daí. O filho do Gaddafi, né? Na verdade, o Gaddafi, a família, uma boa parte da família, né? Filho, filhas, filhos, filha, morreram, foram assassinados durante esse golpe em 2011, porque pegaram em armas ali para lutar contra a invasão da OTAN, né? Eles que faziam parte do governo, eles lideraram ali a resistência durante o ano de 2011 e foram caindo um a um, né? Os mercenários não conseguiram derrubar o Gaddafi sozinhos, a população líbia fez uma ampla mobilização ali contra isso, né? O que foi muito interessante, porque, em um certo sentido, derrotaram, né, essa tentativa de golpe de Estado, e aí o imperialismo percebeu que deveria intervir. Os Estados Unidos e os países europeus chamaram uma votação no Conselho de Segurança da ONU, que é o clubinho lá dos imperialistas, em que eles aceitaram a Rússia e a China a contragosto, só que naquele momento a Rússia e a China cometeram ali uma traição, assim, das mais vergonhosas que já ocorreram, né? Mesmo sendo governos nacionalistas burgueses, né? Não, isso daí não correspondia aos interesses deles, que foi aceitar a intervenção na Líbia, né? Ah, pode falar, Júlia, se quiser falar, César, podem interferir aí. Eu só queria comentar que esses dias eu assisti um documentário que foi postado na Céu TV no ano passado, foi num correspondente internacional, se não me engano. Um documentário da Telesur que conta da perspectiva dos jornalistas da Telesur como foi cobrir o golpe na Líbia. E achei interessante porque eles citaram diversas ocasiões em que eles simplesmente não puderam se comunicar com a sede em Caracas, no caso a Telesur, né? E eles tiveram que ir até o confim dos infernos para conseguir uma história, porque toda vez tinha alguma coisa impedindo eles de recolher um relato.
que eles provavelmente foram os primeiros a relatar as manifestações a favor, contra o imperialismo, a favor do Gaddafi, e também falaram como a imprensa imperialista não simplesmente estava ignorando tudo isso, ignorando as manifestações a favor do Gaddafi, ignorando tudo que o Gaddafi tinha conquistado para a Líbia, independente do quão limitado isso fosse, e que inclui, por exemplo, nos dados que eu vi recentemente, se eu não me engano, 80% ou mais da população da Líbia foi alfabetizada depois da tomada do poder pelo Gaddafi. E isso, depois da invasão imperialista, diminuiu o quê? Uns 20%, 30% por aí. O negócio só destruiu. Você vai olhando as imagens, tá o país simplesmente destruído. Bombardeando casa com um monte de criança dentro, dizendo que é terrorista, atirando na população a rodo, e assim vai indo. Inclusive o direitos das mulheres, né, que foi utilizado muito, sempre foi utilizado contra os povos islâmicos, né, foi utilizado também contra o Gaddafi, porque nos últimos momentos do Gaddafi, quando, né, acossado ali por essa intervenção imperialista que a Rússia e a China acabaram avalizando, né, lavando as mãos no Conselho de Segurança, as tropas da OTAN invadiram, fechou-se o espaço aéreo da Líbia. Com isso daí fortaleceu, logicamente, os mercenários, porque estavam entrando armas da OTAN e também o exército da OTAN. O Gaddafi teve que sair de Trípoli, né, mudar para Sirte, para outras cidades ali, para se esconder, inclusive para ir para sua cidade natal. E quando ele estava escondido meio que no meio do deserto, houve muitos relatos na imprensa, muitas notícias saíram na imprensa falando que ele tinha um harém, e que nesse harém ele tinha escravas sexuais, né, que ele fazia todo tipo de loucura. O Gaddafi, que já tinha mais de cerca de 70 anos, né, tudo mais, falaram um monte de coisa dele, e uma coisa que ninguém nunca falou é que com a Revolução de 69 na Líbia, uma das primeiras coisas, né, que foi feita foi garantir ali os direitos das mulheres, né, de vários direitos que em nenhum outro país árabe ou islâmico já havia sido conquistado pelas mulheres, né? Todas as coisas em relação ao casamento, né, e direitos econômicos também foram conquistados. Isso daí ninguém nunca falou, né? Isso daí é interessante porque na época eu não era muito politizado, né? Eu não tinha muita ideia sobre política, sobre o que estava acontecendo. Mas minha mãe ganhou um livro que ficou bem famoso, que é esse O Harém de Gaddafi. Que justamente conta essa história, e eu li, foi o primeiro livro que eu li sobre o assunto. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa na Líbia, mas não tinha muita noção. Só que, assim, foi feita muito uma propaganda batendo nessa tecla, né, dos direitos das mulheres, que o Gaddafi, ele visitava as crianças e pegava as crianças e levava elas para esse harém, e ele estuprava crianças, estuprava meninos e meninas, que ele usava cocaína e maconha, que ele bebia, sendo que o Islã proibia a bebida. E aí eu lembro que isso me chamou muita atenção, mas eu sempre fiquei com o pé atrás, assim, né? Porque é meio estranho, né? O jeito que é pintado, né? Porque no próprio livro, a jornalista, né, que escreveu, a Nick Cohen, não sei como é que se pronuncia o nome dela, que é uma jornalista do Le Monde, ela falava, embora o Gaddafi fizesse demagogia, ele tinha um livro verde que falava dos direitos das mulheres, embora o Gaddafi tentasse aparecer como um defensor do direito das mulheres, ele tinha um harém, ele estuprava crianças e tudo mais, né? Que é aquela propaganda do imperialismo, de pintar a pessoa como um monstro para justificar a destruição de todo o país, né? Mas o que eu achei interessante disso daí é como naquela época no Brasil esse identitarismo de hoje não estava tão forte assim, não era uma coisa tão arraigada na esquerda, né? Mas ele assim esse daí já era um início dessa histeria identitária, né? De que você tinha que combater os símbolos, né? Então, por exemplo, se ele tem um harém, não importa que a população tenha mesmo que seja mentira, né? Não importa que a população tenha aí
a melhor qualidade de vida da África, dentre todos os países árabes, os melhores direitos para as mulheres. Você tem que acabar com tudo isso, porque se trata, na verdade, tudo de um símbolo, né? Nunca a política real, os direitos das pessoas importam de verdade. Um exemplo uma mais coisa muito específico, estranha. César. Oi? Um exemplo mais específico, quando eu estava pesquisando também, eu vi que o Gaddafi, vamos dizer assim, ele deu o pontapé inicial e finalizou efetivamente num projeto, uma espécie de rio artificial gigantesco que custou não sei quantos bilhões de dólares e não sei o quê. E aí, na época, eu vi que ele foi criticado pra caramba por estar gastando todo esse dinheiro e no fim das contas, não sei se hoje em dia, mas pelo menos na época dele, não faltava água pra ninguém, assim como não faltava moradia Sim. Do mesmo jeito que a Líbia se e transformou alimento. num país, numa rota de escravos, né? Para venda de escravos, né? Mais uma coisa dessa demagogia do identitarismo, né? O Obama, o presidente negro, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, foi lá e destruiu a Líbia e permitiu que a escravidão, que foi uma coisa tão penosa para os negros, e inclusive é uma coisa penosa para os negros de hoje, né? Porque a população da África, em grande medida, é negra, e são esses negros que são vendidos como escravos nessa rota que passa pela Líbia, né? Sabe uma coisa interessante, César? A Líbia realmente sempre teve uma população negra grande, mas com o Gaddafi, os negros pela primeira vez tiveram dignidade na Líbia. Inclusive, muitos negros dos países vizinhos da Líbia, né? Mali, Somália, etc., né? Líbia fica na África, nem preciso falar que tem muito negro em volta, né? Foram para a Líbia por causa do bem-estar social que tinha na Líbia. E tanto é que em 2011, quando o governo começou a ser atacado, muitos e muitos negros eram apoiadores do Muammar Gaddafi e foram perseguidos por serem apoiadores do Muammar Gaddafi. Todos os apoiadores do Gaddafi, eles foram extremamente perseguidos, atacados, executados, né? E muitos deles eram negros. Depois, como você falou, muitos foram escravizados, né? Teve, nesse documentário que eu citei antes, teve uma história que eles contaram, o jornalista da Telesur foi lá visitar, que a alguns quilômetros da capital tem uma cidade pequena que hoje é praticamente uma cidade fantasma, porque lá era meio que uma região onde tinha bastante negros, e assim que o Gaddafi assumiu o poder naquela época, eles se agruparam, formaram a cidade e tudo mais. Mas a partir do momento em que o imperialismo invadiu o país e começou a perseguir, foi matança geral na cidade, porque acusavam os negros de ser mercenários e teve o relato lá de que, inclusive, pegaram um monte de gente dessa mesma cidade, colocaram lá num container e ninguém sabe onde foi parar isso. E a cidade hoje é basicamente a cidade fantasma, só um pessoal que ainda se esconde lá, mas que tem risco de ser capturado ainda. A gente falou dos direitos das mulheres, e o César lembrou que era o governo Obama, e quem era a secretária de Estado do governo Obama naquela época era a senhorita Hillary Clinton, né? Senhora Hillary Clinton, perdão, o filho da puta do Bill Clinton é o marido dela. E ela, quando a OTAN começou a bombardear a Líbia, e finalmente, quando o Muammar Gaddafi foi morto, executado ao vivo, né, foi transmitido, não sei se foi ao vivo ou se o vídeo subiu no YouTube logo em seguida, porque o pessoal, os carinhas lá, os mercenários, eles se juntaram em volta do Gaddafi quando pegaram ele, começaram a sodomizar ele e barbarizar para cima dele, filmando com o celular. Quando ela soube isso daí, ela estava numa festa, e aí foram avisar ela e ela começou a dar muitas gargalhadas, né? Isso daí, como eu disse, a gente disse aqui, as mulheres na Líbia eram as que tinham mais direitos entre todas as mulheres da África, do Oriente Médio, dos povos árabes, e se bobear de todos os países oprimidos aí do mundo, com exceção de Cuba e de alguns outros países, né? E depois, o que aconteceu com a Líbia? A Líbia, os escravos aí, boa parte deles são mulheres, né? Mulheres, inclusive, utilizadas como escravas sexuais, agora sim na Líbia, não quando o Gaddafi estava no poder, né? Então destruiu a vida das mulheres, principalmente.
você vê que é interessante, porque a Líbia, como a gente tinha dito, ela tinha um IDH, o maior IDH da África, e o IDH da Líbia, inclusive, era maior que o do Brasil na época. E que esses direitos das mulheres não eram direitos simplesmente verbais, né? Não era uma coisa simplesmente na lei, que estava escrito em algum lugar. Eram direitos que eram materiais, né? Que tinham lugar, tinham como acontecer devido a esse desenvolvimento que a Líbia teve ao se chocar contra o imperialismo. Então, não é à toa que eles tinham esses direitos, né? Que elas, né? No caso, as mulheres tinham esses direitos. Mas isso daí que você falou sobre a Hillary e o Vasco é interessante, né? Porque é bem assim, aqueles filmes, aquelas histórias de como é a burguesia, né? Que parece ficção, mas que infelizmente é realidade, de que o pessoal está numa festa lá, se divertindo, curtindo todas, enquanto a população de um país está sendo esmagada, está sendo destruída, os caras estão estuprando pessoas e tocando o terror para cima de uma população muito pobre, né? Em relação a como é o imperialismo, por exemplo. Isso daí é uma história tenebrosa, né? Para a gente ver também como essa distinção entre a extrema-direita e a direita dita democrática imperialista não é uma coisa assim tão fácil de você determinar o que é extrema-direita e o que não é, porque os caras, a ideologia da direita democrática é uma ideologia fascista, né? Você invadir um país, matar uma pessoa, torturar essa pessoa e você dar risada disso, você tem que ser um fascistão para gostar de uma coisa dessa. Você não pode ser uma pessoa normal. A Hillary Clinton, ela foi apelidada na época de Hitler Clinton, ou de Hillary Clinton também, por causa de toda a loucura que ela representa. Exatamente. E para juntar com isso, né, eu estava dando uma lida sobre o livro verde, né, que foi o livro que deu seria a base teórica aí da Revolução Verde, né, do livro vermelho do Mao Tse Tung, né? Exatamente. Foi para todos os líbios. E aí que aconteceu? Teve uma propaganda muito grande contra esse livro depois da invasão, né? Eu li uma matéria da Globo de 2016 falando que o repórter ele entra numa livraria, a livraria tem um monte de frases escritas desse livro, só que ele vai pedir o livro para comprar e o cara fala, não, eu não vendo esse livro porque a população líbia sofreu demais com o Gaddafi, a gente quer esquecer isso, e se eu tivesse esse livro para vender, a minha livraria seria queimada. E aí o repórter vai assim contando de uma maneira muito, assim, aquela linguagem infantil, né, de que as pessoas se sentiram livres após o Gaddafi e elas começaram a queimar todos os livros verdes e entrar nas casas e pegar e juntar esses livros para queimar. Vários livros foram queimados, como se isso fosse uma coisa linda assim, de se ver, né? Aí a gente vê de novo essa distinção entre a direita democrática e a direita e a extrema-direita, né? Que ambos tacam fogo no livro daquilo que eles não acreditam, né? Falam que é errado e que se a pessoa bobear, se a pessoa apoiar ainda a ideologia que tiver naquele livro, ela taca fogo na pessoa junto, né? O livro verde, né? Ele foi o que foi ele estabelecia, né? A terceira teoria universal, que era chamada, né? A teoria em que o Muammar Gaddafi desenvolveu, né? Que seria alguma coisa alternativa entre o socialismo e o capitalismo, combinada com aspectos do islamismo, né? Mas é aquela típica coisa do nacionalismo burguês, né? Se diz socialista, faz reformas de caráter socialista, mas não leva, logicamente, o socialismo às últimas consequências e tenta inventar, como, por exemplo, o Chaves inventou o socialismo do século XXI, né? Essas coisas aí que o nacionalismo burguês radical faz. Mas, de qualquer forma... O próprio Nasser, né, do Egito, também falava que, diferente do socialismo, eles tinham uma ideologia
era voltada para as pessoas, mas que coexistia com a propriedade privada, que não expropriava, né? Tudo isso daí para justificar a manutenção, em alguma medida, da propriedade privada, né? Para não levar a Revolução Socialista às últimas consequências. Mas, de qualquer forma, né? O Estado da Líbia, já mais para o final dos anos 70, né? O Muammar Gaddafi, ele estabeleceu ali o que chama-se em árabe de... Eu não sei como se pronuncia exatamente, mas Jamahiriya, né? Que é traduzido como Estado das Massas. Como que fala? Eu não sei, não vou pronunciar novamente aqui, César. Você pode procurar aí na internet do jeito que você procurou as coisas sobre o Gaddafi aí. E esse Estado das Massas, né, ele tinha características socialistas e ele era uma espécie de democracia direta, né? Tinha os comitês populares, eram órgãos, assim, uma coisa interessante, né? A União Soviética tinha, né, nos primeiros momentos da Revolução Russa, os sovietes, né? Cuba, os comitês de defesa da Revolução, etc. E na Líbia, né, embora não fosse um Estado, assim, plenamente um Estado operário, ditadura do proletariado, tinha essa democracia, espécie de democracia direta exercida por esses comitês populares, né, que aí eles acabaram se juntando e formando o Congresso Geral do Povo, que era uma espécie de soviete da Líbia, né, e era o Congresso formado pelos comitês populares, pela população comum, pelos trabalhadores, pelos camponeses, pelos povos aí das tribos árabes e tudo mais. E as mulheres tinham uma participação muito forte nisso daí, né? E existia, inclusive, as milícias armadas, né? Era também algo muito interessante. O Muammar Gaddafi, né? Ele fez um movimento internacional aí de solidariedade com os povos árabes, com os povos muçulmanos, com os povos oprimidos de uma maneira geral no mundo todo, né? Eles fizeram congressos anuais, né, em que se reuniam em Trípoli todo esse movimento de solidariedade, porque assim como tem com Cuba, com vários países, também existia na época um movimento de apoio e solidariedade à Líbia, né, que era muito atacada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo europeu e por Israel. E havia, basicamente, todo ano esse congresso e ativistas do mundo inteiro se reuniam ali na Líbia para discutir, para conhecer, né, e, inclusive, um brasileiro, um companheiro que é de Curitiba, ele participou, né, desse movimento internacional de apoio à Líbia já desde os anos 80, né, e participou algumas vezes, inclusive encontrou com o Muammar Gaddafi. Ele escreveu um livro, poucos anos atrás, em que ele relata, né, essas características da sociedade líbia e dos governos do Gaddafi, e que ele mostrava, né, bastante sobre essa questão da solidariedade e do apoio internacional. Ao mesmo tempo que a Líbia recebia, a Líbia também, do governo do Gaddafi, dava esse apoio, porque com o petróleo nacionalizado e com as riquezas naturais da Líbia nacionalizada, o governo líbio conseguia bastante renda, né, e distribuía isso daí para a população tinha um nível de vida muito bom, né, comparado com os países oprimidos, e utilizavam uma parte, inclusive, desse orçamento para financiar o Hamas, para financiar vários grupos aí que eram chamados, né, de terrorismo, ou seja, pelo imperialismo, chamados de terrorismo internacional. E financiou muito a resistência palestina, né, ele financiou abertamente atentados terroristas, né, isso daí que é interessante. O Assad lembrou aqui, né, atentados contra aviões, né, isso daí ele rendeu, assim, muitos ataques, inclusive bélicos do imperialismo. Se eu não me engano, foi em 1986 que o imperialismo bombardeou Trípoli, né, e assassinou a filha adotiva do Gaddafi, esse estuprador em série e tudo mais. Ele havia adotado uma criança, né, que foi morta nesse bombardeio em Trípoli em 1986. Os líbios resistiram a isso e construíram no centro de Trípoli uma estátua, né, que é
que é uma mão assim segurando um jato norte-americano, se eu não me engano, e em lembrança disso daí. Então o Gaddafi sofreu uma série de sanções internacionais. A Líbia foi um estado bloqueado, estava no eixo do mal, tudo mais, né? Por causa desse apoio aos grupos terroristas aí, ações terroristas, financiava mesmo, né? Financiava as ações terroristas, principalmente contra o Estado de Israel. Financiou bastante a resistência palestina, né? E o Gaddafi, ao contrário aí de vários líderes árabes, né? Na maior parte do tempo em que ele governou a Líbia, ele manteve relações, não manteve relações com Israel, e essas relações, se houve alguma, foram, na verdade, relações extremamente hostis para acabar com o Estado de Israel, né? Como um muçulmano radical, né? Comum que a gente vê, sem estereotipar nem nada, mas, né? Muitos muçulmanos defendem isso daí com um fim do Estado de Israel, né? Então, o Muammar Gaddafi, ele foi, né? Durante muito tempo um combatente verdadeiro contra o imperialismo, né? E isso daí é uma coisa que a gente precisa admirar mesmo, né? Porque utilizou ali o poder de um Estado para financiar grupos subversivos na Europa, né? Na América Latina, e além disso, combatentes, grupos, militantes, guerrilheiros comunistas, maoístas, tudo mais, da América Latina e dos países oprimidos todos, inclusive dos países europeus, recebiam refúgio na Líbia e recebiam treinamento militar na Líbia para voltarem para os seus países e lutar pela revolução nesses países, né? Então a Líbia, ao contrário da União Soviética, por exemplo, e dos países controlados pelo stalinismo no leste europeu, tinha uma aspiração internacionalista, né, de unificação dos povos árabes, de unificação dos povos oprimidos no mundo todo, né, e de uma certa forma da revolução internacional, né. Então isso daí é uma coisa que a gente precisa reconhecer e mesmo aplaudir, né, o Muammar al-Gaddafi por patrocinar o terrorismo internacional, né? Ou seja, por patrocinar os movimentos de libertação nacional armada no mundo todo. O pessoal vai ficar louco aqui. O pessoal aplaudindo o patrocínio do terrorismo. Agora a gente vai ser cancelado. A gente vai ser cancelado novamente, né? Essa liderança dele foi muito importante, sem sombra de dúvidas, né? Eu estava lembrando agora, tem um filme que é de 1985, chamado De Volta para o Futuro, onde o inimigo lá do cientista lá que está voltando no tempo, ele inclusive é líbio. Você vê que essa propaganda que é feita de difamação contra a Líbia, ela já era muito intensa, né? E foi um país muito hostilizado, demonizado mesmo pelo imperialismo em função justamente dessa liderança que a Líbia exerceu durante décadas aí no combate ao imperialismo, né? Esse regime de opressão que não admite contestação, e a Líbia contestou de maneira muito expressiva, né? Mas só uma coisa que eu verifiquei com o país, porque assim, a Líbia, como a gente falou, ela teve esses dois momentos, né? O problema foi a partir dos anos 90, quando eles se viram sem apoio da União Soviética e praticamente isolados assim no mundo, quando o governo líbio começa o processo a sua guinada direita, que vai começar a partir de 93 com as relações com o Irã, que eles cortam, né, atendendo a uma pressão do imperialismo. Em 2003, eles dão mais uma guinada direita muito acentuada aqui, quando eles permitem a exploração petrolífera, a exploração dos seus campos de petróleo pelo imperialismo. Nessa mesma época, o César falou aqui de como a Líbia se tornou um corredor aqui do trabalho escravo. O
regime líbio, nessa época, ela chegou a fazer um acordo com o Berlusconi, onde o governo ganhava 10 milhões de dólares. Sim, ele ressarciu a Itália pelos ataques contra o avião da Panam nos anos 80, 10 milhões de dólares para cada uma das famílias que estavam a bordo do avião, e também nessa mesma data eles fazem um acordo que, além de abrir os campos de petróleo da Líbia para o imperialismo, eles se comprometem a fechar, eles cancelam o programa nuclear que eles estavam desenvolvendo e fecham, eles se comprometem também a barrar a entrada de imigrantes, parecido com o que o México fez agora com os latino-americanos que se dirigem para os Estados Unidos. A Líbia começa assim, um papel muito direitista, que vai colocar o regime numa situação muito complicada a partir do levante levante árabe da Revolução Árabe, né? Era uma revolução aquilo. A partir de 2010, 2011, a gente viu a Líbia entrando numa situação muito complexa, porque por um lado ainda tinham as pessoas que se beneficiaram desse período progressista, que foi muito progressista mesmo. A gente destacou aqui que até o índice de desenvolvimento humano da Líbia chegou a superar o do Brasil. Assad, sobre isso daí ainda, né, tem um artigo, né, de um repórter, de um câmera, se eu não me engano, era cinegrafista da Rede Globo, que foi na Líbia, acho que nos anos 70, 80, foi fazer um Globo Repórter, alguma coisa assim na Líbia, né, e muitos anos depois ele escreveu um relato dele do que ele viu na Líbia e que não foi exposto pela Globo, né, e ele relatou que na Líbia, naquela época, na época de boom, né, de auge ali da Líbia, com o petróleo e tudo mais, o governo ele dava de graça apartamentos para os casais que se casavam, né, e dava carros, inclusive, dava carros para esses casais. E muitas famílias, quando achavam que o carro estava já meio velho, tudo, abandonavam o carro no meio da rua, porque receberiam um outro do governo, né? Então, é uma coisa que foi relatada por um ex-profissional da Globo, né? Nem é que propaganda do governo do Gaddafi, né? Então, realmente houve um progresso muito grande, né? E depois o governo da Líbia, acreditando que superaria as crises com o apoio do imperialismo, acabou relaxando nisso daí e capitulando de uma certa medida, né? Isso, alguns números aqui para a gente só entender o panorama geral da Líbia durante aqueles levantes de 2011, é que a Líbia ela já tinha saído desde 2008. A partir da crise de 2008, ela começa um processo de crise muito violenta. E em 2011, o desemprego chega a atingir 30% da força de trabalho líbia. A inflação, ela estava numa situação assim, conseguia ser um pouco pior do que a nossa hoje, porque o desemprego estava elevadíssimo, 30% aqui, segundo as estimativas oficiais. A gente tem que ser muito crédula para achar que elas estão verdadeiras, né? Mas enfim, tomando isso como verdade, seria 30%, um número muito expressivo, 1/3 da população, né? A inflação oficial também corroía o poder de compra dos trabalhadores em 15,51%, que foi o que atingiu naquele ano. O PIB do país caiu de 74 bilhões em 2010 para 30... Opa! Não, esse aqui é o PIB per capita. Caiu de 74 mil para... Isso, 74 mil em 2010 para 34,69 dólares, isso. Em dólares, essas de 74 para 34. De 74 para 34, caíram 40 mil dólares. Isso no intervalo de um ano. É uma coisa... É o tipo de situação que coloca muita pressão sobre qualquer regime do mundo, né?
E aqui, nesse momento, a gente já está falando de uma etapa histórica onde a Líbia já estava... Ela já não era... Já procurava se apoiar mais no imperialismo. E, em função disso, o país ele passou por uma situação similar ao que aconteceu com quase todo o resto do mundo árabe, né? Manifestações muito grandes, contestando a situação política como um todo, só que, no caso da Líbia, eles foram respondidos aqui com uma dose de brutalidade muito expressiva também. A polícia controlada pelo governo Gaddafi fez uma defesa muito violenta do regime na época, o que acabou dividindo o país em dois grupos que estavam meio que equivalentes aqui. O imperialismo, no primeiro momento, quando começa o levante da Líbia, ele começa apoiando o regime líbio, mas aí quando ele vê que a reação popular ao Gaddafi ele era muito grande, ele tornaria o governo, poderia colocar o governo insustentável num longo prazo, ou de difícil sustentação. Eles partem para o oposto. Aí eles entram nessa etapa que vocês escreveram, que ele passa a invadir também, começa o bombardeio, começa toda aquela campanha contra o governo do Gaddafi. Ele começa a ser descrito aqui como o tarado. A gente tem sempre que eu vi presidente. Só para resumir. Não, só para resumir. O imperialismo tem medo do povo, né? Então, enquanto o imperialismo entendia que o povo estava mobilizado, podia derrubar o Gaddafi, tomar o poder, fazer uma revolução política para o povo tomar o poder direto, ele apoiou o Gaddafi. Agora, quando ele viu que isso daí não iria acontecer, né, para o imperialismo tomar conta da situação, precisava intervir contra o Gaddafi, né? O problema dele seria a população derrubar o Gaddafi e empurrar o regime para a esquerda, porque tinha muitas petroleiras, principalmente as petroleiras tinham muito a perder aqui com uma revolução, com o sucesso da revolução na Líbia. Então eles acabaram optando no último instante por essa intervenção. Eu lembro até também de acompanhar na imprensa da época, assim, grandes artistas que iam lá aquela Beyoncé, não sei como é que pronuncia o nome dela direito, mas esses artistas, assim, que o imperialismo adora, ligados em Fala aí, César, você que gosta dela. Você que... Como que fala o nome dela? Eu não sei, na moral. Acho que é Beyoncé mesmo, não é não? Aí, ó, você sabe. Fingindo do jeito que não você sabe. Quiser. Mas continua aí. Cada um aqui. É isso, eles entraram no país, então, aí já começa também a brutalidade do imperialismo, que é desmedida, né? Quem matou o Gaddafi mesmo foi mercenários pagos... Mulher negra. Oi? Não, eu fui falar em cima de você, só quem somos nós, né? Homens brancos, falando como que se pronuncia o nome de uma mulher negra, mas continua. Então, aí o que você teve foi isso. O país ele voltou à Idade das Pedras, foi completamente reduzido a pó. A economia da Líbia ela caiu mais de 60% nos últimos 10 anos. O país está dividido hoje, basicamente, em 3 forças, que são uma força que é apoiada a guerra civil, ela continua na Líbia ainda. Tem uma parte das forças que é ligada ao Estado Islâmico, que compunham a ala esquerdista que estava se levantando contra o regime do Gaddafi naquela época. Existe os fiéis ainda, os partidários do Gaddafi, que estão comandando, são também a parte beligerante aqui na guerra civil que se desenvolve desde 2011. E, além de tudo, você tem... Inclusive, um dos filhos envolvido nessa resistência também, de armas na mão desde então. Um dos filhos do Gaddafi, inclusive, é um dos líderes dessa ala. Isso, a Resistência Verde, chamada. A Resistência Verde tem as milícias islâmicas, que são ligadas ao Estado Islâmico e outros grupos mais
próximas ao nacionalismo pan-arábico, e tem também a terceira força, que é apoiada sobretudo pela Arábia Saudita, e aí a gente tem sempre que lembrar que quando você está falando da Arábia Saudita, você está falando fundamentalmente dos Estados Unidos, né, e do imperialismo de modo geral, que estão transformando o país assim, numa situação muito parecida com o do Afeganistão após a guerra contra a União Soviética, né? São diversos... É um país que voltou aqui a um período tribal e está sendo disputado aqui, completamente destruído. A situação do país, ela realmente retrocedeu de maneira muito expressiva desde então. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem sempre que lembrar, né? Porque teria que ver como que... Não sei caracterizar isso direito, eu confesso, mas a princípio você tinha uma situação muito parecida com isso que o Vasco colocou. Era um levante popular, mas por falta de uma orientação política mais decidida, né? A coisa acabou descambando aqui para um regime, para uma situação muito direitista, onde o imperialismo, de uma certa forma, consegue o que quer, porque eles querem mesmo que o resto do mundo se destrua, né? Mas o Gaddafi, ele teve essa situação também que acaba que a aproximação dele com o imperialismo, mais uma vez mostrando que o imperialismo é um péssimo aliado, ele se aliou com o imperialismo em determinado momento e foi traído no final, né? Inclusive assassinado de maneira covarde, até a gente pode acrescentar, porque não se tinha as forças do Gaddafi, a milícia verde, ela já não era mais tão importante naquele momento quanto os extremistas, o polo apoiado tanto pelo Estado Islâmico, né, e pelas forças pan-arábicas. E o que aconteceu na Líbia com Gaddafi é um ensinamento, né, para todos os governos nacionalistas, né? Tem que seguir ao pé da risca o que o Che Guevara disse uma vez, né? Que não se pode confiar no imperialismo nem um tantinho assim, porque se você confiar um tantinho assim sequer no imperialismo, você acaba como o Saddam Hussein ou como o Muammar Gaddafi, né? Ou como o Slobodan Milosevic, por exemplo. O pessoal tá rindo de mim aqui, os nossos ouvintes não estão vendo, mas... Piada interna aqui, né? Não, o pessoal tá rindo de mim porque eu falo errado, porque eu sou do interior, de Itaquaritinga, esse tipo de coisa. O pessoal tá rindo porque eu moro lá no cu do mundo, mas... E também porque eu sou descendente de chileno. Então, E torce pro Corinthians aí. Ó, e torço pro Corinthians. Eu sou uma pessoa muito humilhada na minha vida, né? Então... Taquaritinga. Taquaritinga, né, César? Mas, só pra gente concluir, uma coisa que a Júlia lembrou, né? Que o Gaddafi, ele estava promovendo, né? Essas são as contradições, né, de um regime nacionalista. Ao mesmo tempo que ele tem aliança com o imperialismo em alguns setores, em outros ele tem aliança com a burguesia nacional, com a classe trabalhadora. Então, o Muammar Gaddafi, ele estava fazendo várias alianças ali, entregando uma parte da economia líbia para o imperialismo e deixando de apoiar, né, já tinha deixado de apoiar há um certo tempo os grupos armados aí pelo mundo. Ele implementou um plano ali de construção, né, de irrigação em toda a Líbia, inclusive no deserto, né, com rios artificiais, e além disso, ele tinha um plano de introduzir uma moeda única para toda a África, né, que transformasse a economia do continente independente do dólar. Isso daí, logicamente, que desagradou muito o imperialismo e não podia acontecer. Então, também por isso o imperialismo interveio na Líbia. Alguns países, né, principalmente, eu já vi várias declarações de funcionários do governo da Coreia do Norte que demonstraram que eles aprenderam
com o exemplo líbio, né? De que a Coreia do Norte mantém o seu programa de armas nucleares, porque se eles abandonarem, vão acabar como acabou Muammar Gaddafi, né? Então a gente pode até pensar que a Coreia do Norte é um regime super coeso, tudo mais, infalível, mas as armas nucleares são fundamentais para a sobrevivência da Coreia do Norte. Se a Coreia do Norte não tivesse armas nucleares, eu tenho quase certeza absoluta que o país já teria sido invadido e se bobear o Kim Jong-un, ele estaria teria o mesmo fim do Muammar Gaddafi. Mesmo fim do Saddam Hussein, possivelmente não, porque se fossem enforcar ele, nem iam conseguir, né? Porque tão pesadinho, ele ia quebrar a corda ali, não ia dar muito certo. Mas do que o Gaddafi, possivelmente, né? De qualquer forma, é um exemplo também para a Venezuela, né? Para a Venezuela se cuidar e para outros governos também. Bom, a gente vai ficando por aqui com o Mundo em Uma Hora. Se alguém quiser fazer mais algum comentário final a respeito da questão da Líbia, né? Eu já queria avisar todo mundo aí, quem não curtiu, curte o nosso vídeo, se você gostou. Se você não gostou, eu peço para curtir também aí, porque não custa nada. E compartilhem nas redes sociais, comentem aqui também, deixando a sua opinião. Inscrevam-se também no nosso canal Internacionalismo. Vocês podem acessar ali digitando na barra de pesquisa do YouTube Internacionalismo e filtrando por canais. Inscrevam-se que a gente posta vídeo todo santo dia. Ativem o sininho também ali para receber todos os vídeos, porque são vídeos muito interessantes. A gente posta reportagens, a gente posta documentários, a gente posta inclusive filmes de ficção, né? A gente postou aí nesse final de semana um filme de ficção que relata, né, que tenta retratar da maneira mais fiel possível a luta das mulheres chinesas antes da Revolução de 1949. Muito interessante, legendado em português. Vale a pena vocês darem uma olhada aí no nosso canal. Bom, a gente fica por aqui. O podcast O Mundo em Uma Hora volta na semana que vem com mais conteúdo, falando dessa vez. Eu vou propor para os companheiros depois, atendendo aos desejos do César. Ele está com água na boca para falar sobre isso, sobre a crise que está sacudindo o Peru. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo. Até a semana que vem.